Olá, muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite para dar aqui o meu testemunho. Infelizmente não posso estar ao vivo, muito menos online em direto, mas não quis deixar de gravar uma mensagem com esse testemunho, uma vez que nesta altura em que me estão a ver, estarei algures nos céus da Europa a viajar numa viagem de trabalho, mas deixei gravada esta minha mensagem. Os direitos dos cidadãos na incapacidade é um tema sem dúvida premente, porque apesar de muita coisa ter sido feita nos últimos anos, ainda muita coisa há a fazer. E essencialmente, e o que é chocante, muito do que há a fazer tem a ver com a atitude e com o humanismo da sociedade. É óbvio que as instituições, os organismos públicos que têm responsabilidades no apoio a quem tem mais necessidades e deve preservar os direitos dos cidadãos na incapacidade, mas há um trabalho que eu acho que é muito importante, que deve ser feito, que tem a ver com essa necessidade de mudar as mentalidades. Há leis que estão feitas e que não servem de nada, a não ser ocuparem páginas do Diário da República, porque na prática elas não são postas em desenvolvimento, em benefício dos que necessitam. Há intenções que são apregoadas e que não saem do papel, mas isso é o normal currículo das instituições, porque às vezes para anunciar e dizer que as intenções são boas, estão todos prontos, mas depois para conseguir as verbas, para alocar verbas para a ajuda desses cidadãos, nem sempre é visível esse empenho de igual forma, no peso igual à vontade anunciada aos órgãos de comunicação social. Mas, como eu dizia, e eu sou, não tendo nenhum tipo de incapacidade, mas lido com incapacidade há 22 anos, pela Rita, e estou sempre a tentar reclamar os direitos dela, mas esbarramos com grande frequência nas burocracias, nas boas intenções, mas que não se passam disso e, essencialmente, e como dizia logo no início, acho que o mais importante em pleno século XXI, eu sei que estamos numa época de crise, as famílias vivem dificuldades, os organismos não conseguem esticar dinheiro, mas o cidadão com incapacidade tem direitos pelo menos iguais aos outros. E nem sempre isso é posto em prática. E é assim no emprego, é assim, aliás, por exemplo, sabemos que alguém com alguma incapacidade tem, desde logo, no mercado de trabalho, facilidades e as empresas têm facilidades, mas são às vezes os próprios organismos do Estado ou empresas do Estado que bloqueiam essa contratação, criam mil e um problemas. E depois isso também leva a essa insensibilidade social, insensibilidade da nossa sociedade muito padronizada, muito cheia de regras e fórmulas de beleza, de postura, de forma de estar, de forma de ser, que gera depois, a nível geral, para além da incapacidade, uma certa hipocrisia. E nos cidadãos que têm algum tipo de incapacidade, essa hipocrisia, deixem que vos diga, nota-se muito mais. Daí que um encontro destes para discutir este tema e esta necessidade de fazer mudar as mentalidades desde logo é de extrema importância e bem-aja a quem dinamizou este encontro. Pena é que não haja essa discussão aberta ao país e que mais responsáveis do poder central não estejam para ouvir, porque para promessas eles estão sempre prontos, mas para depois pô-las em prática nem sempre acontece. Eu tenho um exemplo concreto, por exemplo,
da, 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 da Segurança Social de Aveiro, mas que seguramente, e pelo que eu vou percebendo pelos contactos nas redes sociais, é igual em muitas outras partes do país. O procedimento é idêntico. A lei é muito clara, por exemplo, na resposta às necessidades técnicas do cidadão com incapacidade, e nem a aplicação da lei se faz, ou seja, o direito à informação é pura e simplesmente ignorado. Está claro na lei que devem dar uma resposta em tempo útil para as pessoas saberem como devem atuar na sua, na sua vida e na procura de apoios e na necessidade de arranjar esses apoios, quando, por exemplo, a Segurança Social não tem capacidade, e compreende-se que nem sempre tem a capacidade, mas depois, por exemplo, de dizerem que, sim senhora, vamos ajudar, às vezes passa um ano e ainda não ajudaram. E isso é de uma falta de sensibilidade de quem está à frente dos organismos, uma falta de sensibilidade de quem tem responsabilidades perante alguém que já tem o estigma da incapacidade em cima dela por causa desse estigma, desde logo social, e que leva a que as famílias às vezes desesperem por, por ajuda para essas necessidades muito específicas. Por isso, um roteiro para os direitos, para a cidadania, é mais do que importante, e que seja um roteiro muito prático e que saia deste encontro ideias muito claras de que forma é que nós, cidadãos, nós, contribuintes, podemos exigir de quem de direito os apoios e a sensibilização, essencialmente a sensibilização para os reais problemas de quem tem alguma incapacidade. Os direitos estão consignados na lei, nem sempre são postos em prática, ou raramente, ou melhor, não queria dizer raramente, mas muitas vezes não passam do Diário da República e das boas intenções de quem fez essas leis. Portanto, às vezes vale a pena insistir, vale a pena criar este tipo de discussão, vale a pena daqui resultar um caderno de encargos para reclamar mais direitos, ou pelo menos pôr em prática aqueles que o cidadão com incapacidade tem e que deve ser respeitado por tal. Termino dizendo aquilo com que comecei. Na verdade, os organismos nem sempre podem responder de forma eficaz a tudo. Deveriam, pelo menos, ter o respeito de dizer às pessoas que podem ou não podem, desde logo cumprindo a lei, que é muito clara em relação a isso, mas o trabalho maior tem a ver com a sociedade, a sensibilização da sociedade em relação aos cidadãos que têm algum tipo de incapacidade. Porque se todos ajudarmos, se todos tivermos essa consciência, seguramente quem tem incapacidade vê melhor o seu futuro, a sua vida, o seu dia-a-dia, e quem não tem e quem lida de perto com isso também fica um bocadinho mais aliviado da tensão e do drama que é todos os dias ter que andar a fazer as capelinhas dos organismos, das instituições, da necessidade de apoios que não chega. A sociedade hoje é muito egoísta, muito virada para si própria. Cada um, apesar das palavras simpáticas, raramente é sensível com as dificuldades do outro. São os tempos que correm, mas cabe-nos a nós mudar alguma coisa. Muito obrigado, bom dia, espero ter contribuído para a discussão e desejo, sem dúvida, que deste encontro, que aplaudo, saiam algumas conclusões para se fazer chegar a quem de direito de sensibilização e de implementação de novas atitudes. Muito obrigado, bom dia, bons trabalhos.